Salve, salve família, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bom com vocês? Tudo suave? Como estão as coisas aí? Entramos, só deixa eu alertar aqui que estamos ao vivo e hoje é um dia aí que a gente tem, enfim, várias, salve Esquizon, como você tá, parça? Tudo suave? Bom dia, Smooth Operatov, eu acho que é assim, não sei. Seja bem-vindo também, camarada. Primeira vez no chat. Enfim, já já eu me apresento aqui, eu já apresento tudo, já já eu faço tudo. Até porque hoje a gente tem muita coisa pra falar, muito recado pra falar. Como é que o bagulho aqui tá atrapalhando a bandeira da REM, mano? Foda. Aí, boa. Fechou. Enfim, galera, como vocês estão? Tudo suave? Ai, ai. Deu bom lá o Mike Slar que você ia comprar? Deu sim, camaradas. Deixa eu até mostrar pra vocês. É que eu tô postando por enquanto só no. Enfim, eu não fui pra nenhum evento presencial, né? Só um minuto, eu vou lá buscar e vou mostrar pra vocês já. Não, o negócio tava aqui na mesa. Deixa eu mostrar aqui. Eu mosquei, achei que tivesse lá embaixo. Enfim. Entradinha aqui normal pra celular mesmo, tá ligado? Ele tem, enfim, uma outra entradinha um pouquinho mais larga e tem uma menorzinha. E aí é um microfonezinho bem pequeno, eu coloquei aqui o bagulho da Rosa, da expressão popular aqui, o bottom. E aí, por enquanto, né, como eu ainda não fui pra nenhum evento presencial, eu tô usando muito pro TikTok, pros anúncios que eu vou fazendo. Mas, por exemplo, e até vai fazer parte dos recados, hoje vai ter ato, então se eu for gravar alguma coisa ali no meio do ato, aí eu já vou utilizar. Dia 11 tem evento, é outro recado que eu tenho que dar. Nossa, cansei. Enfim, e aí é coisa assim, ele é bem pequeno, bem, né, fica num lugarzinho da hora, já veio tudo certinho e funciona, e funciona. Mas deu certo sim, graças a Deus. Enfim, a gente deve começar esse projeto, se tudo der certo hoje, no máximo aí então, dia 11, né? Enfim, eu sou o Marcos Morcego, como tem gente nova aqui. Faço podcast, faço lives, estou atualmente, né, na REM, que é a Rede Estudantil de Mobilização lá da USP. E aí a gente tá nessa correria aí, tá, enfim, puxando várias coisas, vários trampos. E aí, então aproveitar, né, que já comecei a me apresentar. Se quiser, enfim, acompanhar, saber um pouquinho mais, a gente tem as redes sociais aí, @morcego _marcos_, tanto no Insta quanto no Twitter. A gente tá aí em todas as plataformas. Enfim, sempre dialogando, trocando uma ideia, avisando do que vai rolar e tal. E inclusive a gente tem muita coisa aí pra rolar. Primeira coisa, segunda-feira saiu episódio novo lá no podcast, na Caverna do Morcego. Só pesquisar em qualquer plataforma Caverna do Morcego, pelo menos nas plataformas de podcast, é o único Caverna do Morcego que tem. Então a gente tá lá, né? A gente introduziu o debate sobre Estado e dominação versus revolução. A gente vai então passar por esses debates aí ao longo desse ano. Além de outras coisas, por exemplo, foi um parceiro que já gravou, não vou falar o nome aqui ainda, mas a gente vai trocar uma ideia, por exemplo, sobre o apartheid na África do Sul. Enfim, a gente vai falar um pouco aí sobre essas várias coisas aí no podcast ao longo do ano. A gente tem episódio com um monte de gente sobre tudo e tal. Nome, Caverna do Morcego, enfim, tudo certinho. Além disso, a gente tá aqui na Twitch, né, onde a gente produz aí essas lives. Hoje, por exemplo, vai ser a leitura, a gente vai continuar a leitura do livro do Kuropatkin. Inclusive, já deixa eu mandar o link do Drive aqui. Pra quem quiser, é comando Drive e aí já aparece o link. E nesse link aí a gente tem várias coisas. Tanto, por exemplo, vocês vão observar que tem uma pasta chamada Referência Segunda Temporada, que são as referências, por exemplo, agora do primeiro episódio só, né?
mas lá já tem as referências desse primeiro episódio, para quem quiser se aprofundar nos temas, nos debates, enfim, tá tudo ali. Além disso, lá você vai encontrar aí o livro do Kropotkin. Enfim, a gente parou no meio dele, depois eu conto as páginas certinho, mas enfim, a gente parou uma divisão, duas... Na terceira divisão do livro, porque o livro ele tem, eu não sei se no PDF tem, mas ele tem, deixa eu até mostrar pra vocês pra ficar mais fácil de encontrar. Ele tem essas divisões aqui, né? Aí essa daqui é a primeira, que só tem um risco. Depois tem uma que tem 2 riscos, aqui em cima, lá em cima da página. E aí a gente parou aqui na terceira divisão, que é a segunda de um risco, mas é a terceira divisão que tem. É onde a gente parou. E, por exemplo, às terças-feiras, às 10 horas da manhã também, a gente está lendo o livro Racismo Estrutural, do Silvio Almeida. Porém, a galera que está aqui há mais tempo já sabe, de quarta-feira, geralmente a gente vê... salve, salve, camarada Amanda, bom dia, tudo suave? Às quartas-feiras, geralmente, a gente faz a live às 8 horas da noite. Porque hoje vai ser diferente. Foi chamado um ato aqui em São Paulo, lá pro MASP, chamado Basta de Violência Policial, às 6 horas. E aí, pra não, enfim, eu não sei ainda se eu vou, mas caso eu vá, não ficar com os horários aí batendo e uma coisa atrapalhando a outra, porque são duas coisas muito importantes, né? Tanto a questão da discussão teórica aqui, como a questão de estar fortalecendo um ato, principalmente um ato, né, sobre a questão policial, que eu acho que é uma das coisas aí que mais tem movido as discussões dentro da esquerda, né? Pelo que está acontecendo aí, pela conjuntura que a gente está vivendo. Então, tem isso. Era isso de recado que eu tinha para dar. Não, calma aí. Isso daí é o começo dos recados, perdão. Eu vou, que da hora, camarada. O principal eu vou colar. Tô vendo ainda. Eu vou puxar pro centro daqui a pouco, eu tenho umas coisas para resolver lá. E aí eu já devo ir pra lá também. Também é possível que eu esteja lá também. E aí, aproveitando já... todos esses recados, também quero lembrar que já tá no Insta, no Twitter, no TikTok, tem um link, que é o link TRE, né? Aquele linkzinho que contém todos os links, que fica no perfil para facilitar o encontro, né? No primeiro link, dentro desse link, então você clicou lá, vai aparecer as lacunazinhas lá. A primeira lacuna tá lá, inscrição, grupo de estudos da Caverna do Morcego. Eu ainda não abri, eu ainda não mandei o link, ainda não divulguei, mas ele já está lá, então quem quiser já pode ir se inscrevendo para o grupo de estudos presencial. Lembrando que vai ser um projeto presencial, quinzenal, e aí a gente vai estar cobrando R$10 por encontro. Todos os encontros vão estar saindo R$100, então tipo assim, você tem aí 5 meses, então R$10 por encontro, R$20 por mês para deixar acessível para geral, mas é para conseguir pagar o espaço e tal, não sei o que. E é claro, a gente está vendo a disponibilidade, né, enfim, a entrada social já está lá para você marcar. E é claro, a gente também está vendo a disponibilidade de conseguir tá transmitindo ao vivo pra galera, né, que ou mora longe ou que não tenha condições real de pagar, consiga acompanhar aí ao vivo na Twitch. Então a gente vai estar aí transmitindo na Twitch também. O que mais que eu tinha pra falar, família? Não sei se era só isso. Deixa eu pensar o que mais que eu tinha pra falar. Eu sinto que eu tinha mais alguma coisa pra falar, mas eu não tô lembrando agora. Dia 11, eu estarei participando de uma mesa de debate sobre... Na verdade não é nem uma mesa de debate, né? É mais uma mesa de trocas de ideia sobre a questão da produção de conteúdo, com um cara chamado Juliano Reversa, parceiro da cooperativa Toca, né? Que é uma cooperativa de comunicadores. E a gente vai trocar uma ideia que se chama A Favela Venceu? Uma pergunta, não uma afirmação, uma pergunta. E aí vai ser um debate sobre tudo que está por trás da gente. Queria participar, mas infelizmente está tudo corrido. Fique em paz. Enfim, meio que a gente não vai proibir as pessoas de entrarem, porque lá é um espaço que a gente está querendo ocupar no sentido de estar sempre presente, porque é um espaço de editoras, é um espaço de construções populares e tal. E vai começar só em julho. Isso é outro recado. Vai começar dia 11 de julho. Por que eu abri as inscrições agora? Para eu já ir conseguindo mandar o programa, porque eu sei que tem gente que vai querer comprar os livros, então já vai ter acesso, já vai saber qual programa, a gente já vai disponibilizar os PDFs, já pode ir atrás, já pode ver as partes, já pode começar a estudar. Até porque a gente estava pensando em um modelo de apresentação onde não fosse necessariamente a leitura, mas que alguém apresentasse o tema, apresentasse os debates, apresentasse as discussões, como se fossem encontros de troca de ideia e debate de uma esquerda mais ampla aí. Afinal, a gente vai estar
na construção mesmo, a gente tem gente independente, tem gente da UJC, tem gente anarquista, enfim, tem vários setores ali que estão fortalecendo com a construção do projeto da Caverna do Morcego presencial. E aí, e eu tô lançando hoje porque falta um mês pra gente completar 2 anos de projeto. Vão ser 2 anos, então no mês que a gente marca 2 anos de construção do podcast, a gente vai abrir aí, a primeira vez, o presencial. Puta, vai ser uma honra do caralho, né? Ter quem puder ter, tá transmitindo aqui. Mas é isso, eu tô bem feliz e um pouco ansioso com a iniciativa, tá ligado? Então, basicamente é isso. Enfim, e hoje a gente tá aqui pra ler Kropotkin, pra continuar falando sobre a abolição das prisões, sobre o abolicionismo penal. Tanto que o nome do texto se chama As Prisões, né? Livro do Kropotkin. Ele tá sujo de café ainda, família, porque, enfim, não some. Mas dá pra ler e é isso que importa. Assim que vocês falarem, pode ir, eu vou. No PDF, eu não sei se tem a opção de pesquisa, mas a frase que a gente vai começar começa assim. É conhecido os efeitos. É conhecido os efeitos. Enfim, porque ele não tem marcação de nada, então é como dá pra identificar. Eu não sei se no PDF tá marcado as páginas do mesmo jeito, mas tem a apresentação, aí cidadãos e cidadãs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11ª página do livro. Mas eu não sei no PDF. Tá. Beleza, então. Então, eu posso começar, família? Vocês que passam a visão aí se eu posso começar ou não. Inclusive, vejam o debate que rolou ontem sobre racismo e ideologia. Tá no YouTube, que a gente trocou ideia aqui, né? Porque foi bom pra caralho, família, de verdade. Foi muito bom. É com vocês, família. Lembrando, como que é a frase? É conhecido os efeitos. É conhecido os efeitos perniciosos da ociosidade. Deixa eu escrever, deixa eu digitar aqui para facilitar para vocês. Eu não sei se a pesquisa do PDF tá boa, porque foi o Lúcio que colocou o PDF. É conhecido os efeitos. Aí, mandei no chat, é conhecido os efeitos. Fica depois de uma barrinha assim, ó. Eu não sei se tem... Cadê? Deixa eu ver uma coisa. Eu tô abrindo aqui só pra ver como que tá no PDF, que aí eu consigo indicar a página certinho pra vocês. Um breve minuto. Tô abrindo aqui o Drive. O ruim do Mega é que eu acho que eu acho ele muito lento, tá ligado? Mas realmente ele é muito mais fácil. Não sei se vocês separaram, mas tem até as bolinhas do que a gente já leu, do que a gente tá lendo e do que a gente ainda vai ler e tal. Abrir o navegador, as prisões, Kropotkin, tô abrindo o PDF, abrir o navegador. Ai. Fazendo download, família, fazendo download. Abrir o arquivo. Beleza, ele não abriu aqui pra mim. Deu que não é possível abrir. Muito bom. Será que eu tenho no Drive ele? Página 14 do PDF, camarada. Muito obrigado. É isso, então. Página 14. Bora lá. É conhecido os efeitos perniciosos da ociosidade. Então, a gente tá falando aí, né, dessa questão do ócio. O trabalho dignifica o homem. Mas há trabalho e trabalho. Ele não diferenciou ainda, mas ele já colocou, né? Existe trabalho e trabalho. O trabalho do ser livre o orgulha e o faz sentir uma parte do imenso todo do universo. Tanto na leitura marxista como na leitura anarquista, a gente tem a centralidade na questão do trabalho. Porém, dentro da sociedade capitalista, o trabalho deixa de ser simplesmente trabalho, mas se torna ele também, né? Na verdade, a força de trabalho se torna mercadoria. Isso tem que ser marcado, isso daí tem que ser lembrado pra caralho. Força de trabalho se torna mercadoria. O trabalho obrigatório escravo degrada o ser humano. É um trabalho feito com desgosto. Nossa, calma aí, rapidão. Antes de eu continuar, porque ele falou de trabalho obrigatório escravo, porque a gente vai ter a questão de que
qual é a grande jogada do direito, né? Da justiça, do contrato? É você colocar que a pessoa aceita aquele trabalho. É você colocar como se não fosse a parte de alguém impondo algo, obrigando alguém a algo. Mas não, você está assinando um contrato de um para um, logo você aceita aquela posição. A grande questão, e aí a gente pode lembrar, por exemplo, o Zé Paulo Neto falando sobre liberdade. A grande questão é que a gente não tem a liberdade concreta de escolhas, né? A grande questão é que ou a gente morre de fome, ou a gente morre de tanto trabalhar, de exaustão. E aí também lembrar a camarada Sofia Manzano, que está falando sobre que uma das propostas que ela coloca, né? É claro que, enfim, tem pontuações e pontuações, mas é a questão de um trabalho de 30 horas semanais. A gente já está falando de um trabalho na sociedade capitalista, mas a gente muda muitas coisas na dinâmica já nessa discussão. Voltando. É um trabalho feito por desgosto e só por medo do aumento da pena. Assim é o trabalho na prisão. Salve, salve, Lauro. Chegou nada, a gente está no segundo parágrafo ainda. Página 14 do PDF. A gente está no segundo parágrafo, eu fiquei em paz. Portanto, ele vai relacionar esse trabalho escravo obrigatório com o trabalho na prisão, já que você vai trabalhar para diminuir a pena. Não falo do moinho disciplinador inglês, no qual o homem tem que andar como hamster sobre uma roda, nem dos outros trabalhos parecidos que são verdadeiras torturas. O PDF, perdão, verdade, esqueci de falar. O do Kropotkin, o livro As Prisões, tá? Kropotkin e As Prisões. Esse trabalho é uma vingança vil da sociedade. Enquanto toda a humanidade trabalha para viver, o homem forçado a realizar um trabalho inútil para ele se sentirá fora da lei. E se à frente deste homem trata a sociedade como fora da lei, não culpemos ninguém mais do que nós mesmos. E ele vai um pouco além ainda. Ele coloca. Isso daqui, repara que existe uma grande diferença entre, por exemplo, um trabalho alienado do que um trabalho que te dissocia da sociedade. Existe uma grande diferença. É ilusão se considerar trabalho útil das prisões. E aí a gente pode entrar nas questões de o que eram as prisões quando Kropotkin falava e do que são as prisões hoje em dia, né? Por exemplo, o complexo industrial existente que a Angela Davis descreve. A gente está falando de relações diferentes dentro da própria prisão. Nessas circunstâncias, já indiquei que o salário dado ao obreiro dali é irrisório. Nessas circunstâncias, o trabalho, que já por si só não oferece atrativo algum, porque não faz funcionar as faculdades mentais dos trabalhadores, se retribui tão mal que se entende como castigo. Quando meus amigos anarquistas de Clairvaux faziam espartilhos ou botões de madrepérola para receber 67 cêntimos depois de 10 horas de trabalho, 60 cêntimos que seduziam a 30 depois que o Estado retirava sua parte. Lembrando que parte ia para o Estado. Compreendiam muito bem o desgosto que um homem sentia na execução dos trabalhos. Que prazer pode haver num trabalho assim? Que efeito moralizador é produzido com um trabalho assim, quando o preso entende que seu trabalho enriquece apenas um patrão? Ao findar da semana e receber uma P 160 cêntimos, exclama com razão. Definitivamente, os verdadeiros ladrões não somos nós, são os que aqui nos detêm. Então, ele está expondo essa relação de um trabalho praticamente escravo. Nossos companheiros, que não estavam obrigados a trabalhar, o faziam em algumas ocasiões e por um trabalho duro cobravam uma peseta. A necessidade os impelia a trabalhar nas maiorias das vezes. Os casados usavam esse dinheiro para a comunicação com as esposas. Assim, a cadeia que unia a casa com o cárcere não estava quebrada. Grande parte então desse dinheiro ia justamente para conseguir ver as pessoas que estavam fora. Os solteiros, sem mãe para sustentar, se dedicavam aos estudos e trabalhavam com a esperança de poder adquirir o livro desejado. Por quê? Onde poderia estudar o trabalhador, se não nas prisões? Fora das prisões, realmente não há tempo, né? Sentiam paixão. Mas que paixão poderia experimentar um preso comum, privado de tudo aquilo que faz a amável vida exterior? Por um refinamento de crueldade, aqueles que criaram as prisões não se esqueceram de interromper toda a relação entre prisioneiro e a sociedade. Na Inglaterra, uma vez a cada 3 meses, os presos têm a visita da família. Tão pouco podem escrever, pois os filantropos levariam o desprezo ao extremo de não consentir ao detento que faça cartas, apenas uma circular empresarial. Então, existe essa privação total do exterior, né? Quase total, vai. Cada 3 meses você via a sua família. Mas, para uma instituição que vem com o sentido de reintegrar a pessoa na sociedade, muito contraditório.
Na França, não é muito limitada às visitas dos parentes. Em muitas prisões centrais, os diretores autorizam em casos especiais até uma cortina para privacidade. Mas as grandes penitenciárias são distantes dos grandes centros urbanos, de onde vem a maioria dos seus detentos. Poucas mulheres possuem recursos suficientes para viajarem a Clairvaux, para gozarem de curtas visitas com seus maridos. Porém, é lógico, apesar de existir certo acesso, é impedido de outras formas. E essa é uma das grandes estratégias, né? Eu falo muito, e aqui eu vou fazer um paralelo meio abstrato, mas vocês vão entender o sentido do bagulho. Na universidade, por exemplo, a gente teve, após muita luta, a entrada das cotas. Porém, a universidade coloca as mínimas condições de permanência. Por quê? Você tem a entrada e você tem política de permanência. Pronto. Se é eficiente, se dá rumo, a faculdade fez o que ela podia, ela já avançou muito. E aí ela não precisa, então, avançar em cima disso, porque se alguém questionar, eles têm a resposta ali. Mas a gente faz isso. Mesma questão aqui, a gente permite o acesso. Se a pessoa não tem dinheiro para ir até lá, não é problema da instituição prisional. E aí, é claro, disso vai resultar a única coisa que poderia melhorar sua estadia, dar-lhe algum conforto, um traço de luz dessas trevas. Essas visitas de seus parentes queridos são sistematicamente negadas. As prisões antigas eram mais sujas e menos organizadas, mas também eram mais humanas. E é claro, lembra que quando a gente fala de prisões mais antigas, se ele está escrevendo esse texto em 1897, ou seja, pouco tempo depois da Revolução Industrial, pouco tempo depois do que o Marx vai colocar como realmente o início do capitalismo, a gente está falando então ainda de um outro modo de produção, ou pelo menos de um modo de produção em transição, ou de certas alterações na sociedade. Você está falando realmente de relações sociais de produção diferentes. Portanto, as instituições eram também diferentes. É a vida dos prisioneiros cinza, que transcorrem sem paixões e sem emoções, e por isso os melhores elementos atrofiam rapidamente. Excelentes trabalhadores logo perdem o amor por seu ofício. A energia física é drenada na prisão. A energia corporal desaparece lentamente. Não há melhor comparação ao estado do preso do que a invernada em relações geladas. Então ele traz essa comparação aí. Vejam os relatos das distantes expedições árticas do Sr. Pauly ou as de Ross. Provavelmente está falando aí então de expedições para lugares extremamente gelados, em que você ficava em situações deteriorativas, né? Lendo-as, se tiram algo como depressão física e mental, que permeia todo o relato, fazendo-o mais lúgubre dessa cada vez, até que o sol se mostra no horizonte. Este é o estado do prisioneiro. Seu cérebro não mantém o foco. O pensamento está mais lento, menos persistente, perde a linha de raciocínio e sua profundidade. Então essa relação entre o físico e o mental, entre como vai ser a situação e como o próprio preso vai se sentir em meio a tudo isso. Não faz muito tempo, o Informe Estadunidense fazer constar que através de estudos de línguas prósperas nas prisões, os detentos tinham dificuldades em aprender matemática. E é a pura verdade, isso é o que ocorre. Então, ele ainda fala de estudos refletindo sobre essa questão. Em minha opinião, esta diminuição de energia mental deve-se atribuir à falta de estímulos. Lembrem-se que a Angela Davis fala que na transição dos anos 90 para os anos 2000, diversas cadeias começaram a colocar os presos nessas cadeiras de ultra segurança máxima, cerca de 23 horas dentro das prisões, sem acesso a livros, sem acesso à academia, sem acesso a nada. Mas ele podia trabalhar. É isso. Na vida normal, a gente tem 1000 sons e cores que vão chegar aos nossos sentidos diariamente. Porra, quem mora em alguma capital, uma das constantes reclamações que a gente faz, né, é que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muito som, muita luz, muito movimento, tudo, pá. Em poucos segundos você se perde do foco, né? Porém, qual é o efeito que vai se produzir quando você corta isso ao máximo? As milhares de sensações que nos chegam ao conhecimento vão ativar várias funções do nosso cérebro. Para o prisioneiro, contudo, nada existe. Quase não há estímulos e eles são sempre iguais. Existe uma curiosidade do preso. Não posso esquecer do interesse que tive quando preso e meu cativeiro passeava no pátio da prisão. Observava a iridescência do catavento dourado da fortaleza, suas tintas rosadas ao pôr do sol, suas cores azuladas ao amanhecer, seus aspectos nos dias nublados de claros pela manhã e pela tarde, no verão e no inverno.
Isso era uma impressão completamente. Quem dera ser isso a explicação, a fixação dos presos por ilustrações. Todos os estímulos recebidos pelas leituras e meditações dos presos passaram por sua imaginação. E o cérebro desestimulado e pouco oxigenado por um coração pouco ativo e a falta de nutrientes se fadiga, se decompõe e cai. Uma linguagem quase poética, né? Enfim, aqui tem uma pausa. Então, comentários, opiniões, perguntas. Inclusive, pensando sobre o que ele está falando aqui, me lembrou os escritos da Rosa Luxemburgo, né? Eu não sei se eu acho algum aqui fácil. Já sei. Cadê? Primeiramente... Aqui, ó. Não sei se você viu a live do Galo com o do Gueto. Não cheguei a ver, Bived. Não cheguei a ver. Vai falando aí enquanto eu leio a parte aqui da Rosa. Isso daqui, antes de dezembro de 1917, ela estava na prisão pra Sônia Liebknecht. Ontem fiquei longo tempo deitada, desperta. No momento, nunca consigo dormir antes de 1 hora, mas às 10 já tenho de ir pra cama, porque a luz é apagada. Então fico sonhando no escuro com várias coisas. Ontem eu pensei, como é estranho que eu viva constantemente em um estado de alegre embriaguez, sem nenhum motivo especial. Repara que ela tá o tempo todo nessa constante e ela não sai disso. Aqui estou, por exemplo, numa sala escura, sobre um colchão duro feito pedra, na casa, ao redor de mim, reina o costumeiro silêncio de cemitério. A gente se sente como se estivesse num túmulo. Através da janela da luz do poste que fica na frente da prisão, que permanece acesa a noite inteira, lança seus reflexos no teto. De tempo em tempo ouve o ruído surdo de um trem que passa, ou, bem perto sob a janela, a tossezinha da sentinela que dá uns passos lentos com suas botas pesadas para desentorpecer as pernas dormentes. Sob os passos dele, o rangido da areia é tão desesperado que todo vazio e a falta de perspectiva da vida ressoam na noite úmida e escura. Aqui estou eu, deitada, sozinha, envolta em todos esses panos negros da escuridão, do tédio, da falta de liberdade, do inverno. E meu coração bate com uma incompreensível desconhecida alegria íntima, como se eu caminhasse à clara luz do sol sob um pardo florido. Muito louco. Aí, ó, em algum momento ele fala desses estímulos ou falta deles nas favelas. Dá o exemplo do moleque que olha pela janela e tem um muro na frente. É isso. Parça, é muito louco porque... É claro que aqui a gente tá pegando talvez um dos exemplos mais extremos. Calma aí, deixa eu ler o TCC do Laura aqui. Fazendo meu TCC me deparei com uma questão onde me aprofundei, embora não fosse sobre o tema do TCC. A conclusão foi basicamente que as falhas que geram as péssimas condições prisionais não são do interesse do Estado em se arrumar. Exato. Ainda mais, assim, a gente tava lendo a Angela Davis, né? E ela fala sobre essa questão dessas ultra prisões de segurança máxima e tal, não sei o quê. E como é um processo não só de interesse, no sentido de você desumanizar certas pessoas, mas é lucrativo, tá ligado? E essa é a grande associação que o capital faz. E isso não se resume somente às prisões. Mas, por exemplo... Aqui em São Paulo, bom dia, Guido, como você tá, camarada? Suave? Aqui em São Paulo, a gente tem, por exemplo, a ETEC de Osasco. Não sei se vocês já chegaram a ver, galera que mora aqui, ou a galera, enfim. A ETEC de Osasco, ela é aquelas... aquelas questões de, tipo, você tem grades elétricas com arame rodeando, e na entrada é aquele esquema de 2 portões que, tipo, abre um portão, o outro continua fechado, a galera entra, fecha, abre o outro, a galera passa. Tipo assim, todos os espaços, quase todos os espaços da periferia vão fazer isso. O risco de morte, o risco de estupros, exatamente. As péssimas condições reforçam a punição para além do limite de uma lei. Mais sob a desculpa da falta de verba. É isso. E aí, nos Estados Unidos, que é uma proposta que tem sido trazida aqui para o Brasil, a falta de verba vai ser utilizada como desculpa, inclusive, para a privatização das prisões. Só que isso não significa um cumprimento da lei, e a gente sabe dos limites da lei, mas significa que a gente vai ter uma corporação que vai tomar conta no lugar do Estado. E uma corporação que tem objetivos diretamente lucrativos. E aí, o que ela vai fazer dentro da prisão para aumentar seus lucros? Enfim. E aí tem todas essas discussões. Mas é isso.
É isso. Fora isso, tamo levando. Enfim. Dá pra ler. Enfim. Então, continuando. Existe uma outra grave causa na desmoralização das prisões. Exato. Excelente, Laura, excelente. Existe outra causa grave na desmoralização das prisões, sobre o que não tem se insistido o suficiente, porque é comum a todas as prisões e ao sistema penitenciário. Então a gente vai entrar em outro ponto, que é uma coisa comum, por isso que a gente não insiste nisso. As transgressões dos princípios da moral podem ser acreditadas desde cedo à falta de uma vontade forte. A maior parte dos que povoam as prisões são pessoas que carecem de tenacidade necessária para resistir às tentações que os rodeiam, ou para vencer uma paixão da qual se converteram em escravos. No cárcere, assim como em convento, tudo contribui para matar a vontade do ser humano. O homem carece de vontade. As raríssimas ocasiões que podem exercer sua vontade são muito curtas. Com certeza, camarada. Vai ficar salvo aqui no VOD e depois vai ser postado no YouTube, tá? Fique em paz. E muito obrigado por estar aqui no Lurk, tá? Derevarino. Muito obrigado mesmo, camarada. Toda a vida foi regulada e ordenada de antemão. Tem que se limitar a seguir a corrente e a obedecer, sob a pena de duros castigos. E são nessas circunstâncias que a vontade que porventura tivesse ao entrar no cárcere fenece. Então a vontade que tinha antes sobe. E onde haveria força para contrapor aos influxos de tentações que romperão assim que as portas das prisões sejam fechadas? Onde haverá energia para resistir ao primeiro impulso de um caráter apaixonado, se durante muitos anos teve de matar a força interior para converter-se em matéria dócil e maleável nas mãos de quem nos governam? Então essa relação de que tudo é controlado desde antes, mas quando a gente entra lá, é como se houvesse realmente uma tentativa de separação de você lá dentro para você fora da sociedade. E essa amputação moral é, em seu entendimento, a mais dura condenação de todo o regime de correção baseado na privação da liberdade do indivíduo. O motivo de sua supressão é o desejo de guardar a maior quantidade de presos com a menor quantidade de guardiões. O ideal de nossas prisões seria um milhar de autômatos levantando-se e trabalhando, comendo e dormindo, sob a influência de correntes elétricas produzidas por um único vigia. E ele ainda vai além, porque é isso, né? Quando o Foucault fala do panóptico, né? De você ter um guarda ali no meio e ele consegue controlar toda a prisão, consegue ver tudo. Esse seria o ideal para a prisão. Assim, se pode economizar, mas tão pouco tem de extraordinário que homens seduzidos à condição de máquinas não sejam, uma vez livres, os homens que a vida social necessita. E é claro, isso não é o que o sistema quer. O sistema não quer homens livres. Ao sair do cárcere, o preso trabalha como aprendeu a fazê-lo ali. Só é possível combater as péssimas influências da prisão e um número reduzido de libertados. Portanto, é lógico, a saída dos prisioneiros vai tornar eles... a prisão tem um sentido também de instruir, para que, caso saiam, eles ajam daquela forma. E que diferente é a recepção que se faz ao libertado por seus antigos companheiros, e o que lhe dispensa o mundo da filantropia. Para os jesuítas, os cristãos, os filantropos, os presos, já livres, são os contaminados. Quem os convidará para sua casa e lhe dirá sensivelmente: aqui tem um aposento, aqui tem um trabalho, sente-se à nossa mesa e faça parte da nossa família? O liberto precisa de apoio, fraternidade, uma mão amiga para ajudá-lo. E o que encontra? Depois de fazer tudo para transformá-lo em inimigo público da sociedade, depois de ter-lhe inoculado os vícios das prisões, é jogado de volta, fomentando-se assim a reincidência. Então aqui a gente já entra no outro grau de debate, que é o grau da reincidência, e da questão de como o ex-preso vai ser recebido pela sociedade. E o que isso afeta na própria reincidência. Porque vamos lá. O cara fica com diversos documentos sujos. Várias coisas assim. Muitos trabalhos não irão aceitar. Qual a chance? E aqui dentro de uma cidade capitalista, tá? Exato, ele é mais marginalizado. Essa é a questão. Ele é empurrado para aquilo. Por quê? Porque ele não vai ter condições. Porque tudo o que ele tinha, que foi privado, né, quando aconteceu a privação de liberdade, ele vai ser privado também na soltura.
pelas próprias leis, pelo próprio Estado, pelas próprias empresas, pelo próprio sistema capitalista. E, vamos lá, isso é de excelente valia para o sistema capitalista. Que o cara não seja preso, mas que ele vá parar em uma situação de rua, que é o que acontece com grande parte dessas pessoas. Vai ter algum evento, o que a prefeitura faz? Aqui, ó, R$60, uma marmita e você trabalha 12 horas pra gente. Reparem como uma coisa vai sustentando a outra. As pessoas estarem ali marginalizadas não é uma pura questão de o sistema capitalista não comporta, mas é desejável para o sistema capitalista. Porque ali você tem uma forma de economizar dinheiro, por dizer assim. Mas se você tem associações privadas, por exemplo, o quão benéfico é para essas empresas, o quanto elas lucram? Porque vamos lá, a prefeitura deve receber uma quantidade de dinheiro específica para falar, ó, isso daqui é para mão de obra. E é óbvio que para você fazer uma licitação, você não pode colocar lá que você vai pagar menos dinheiro para alguém. Exato, a marginalização sempre uma exploração justificada. Uma licitação para você falar, ó, a gente precisa de tantos trabalhadores em tal lugar para trabalhar 12 horas por dia e tal. Deve ter um valor mínimo, que não deve ser um valor barato. Para onde vai o dinheiro que não é pago, se eles estão pagando R$60 para a pessoa trabalhar? Para onde? Escravidão moderna, talvez, camarada? Eu acho que, assim, a gente pode até falar sobre isso, né? Eu tenho que ler, inclusive, o livro do Jacob Gorender, porque ele vai utilizar a escravidão reabilitada. E é uma questão interessante. Mas é isso. Capítulo 24 do Capital. Como que o Marx descreve as indústrias inglesas? Inclusive as chibatadas eram permitidas dentro dessas empresas. O que era uma política feita nas colônias. Era feita dentro das próprias indústrias. Só que agora você tem uma outra questão. Que é uma questão de você coloca que o sistema impossibilita isso. Mesmo sendo o melhor sistema, ele impossibilita isso. Mas vocês podem fazer coisas para reduzir. A gente não pode pagar um salário inteiro, mas a gente pode pagar R$60 para você. Vamos lá. Qual é a condição das pessoas em situação de rua hoje no Brasil? Um aumento tremendo dessas pessoas. Não tem alimentação. Mês de frio. Qualquer R$60, seja ele para alimentação, seja ele para droga, seja ele para bebida, seja para o que for, de qualquer jeito, vai representar uma coisa que vai aliviar uma dor momentânea. Pô, foram só R$60, mas ajudou uma pessoa que estava ali passando fome do dia. Pô, eles deram uma marmita. O mínimo se torna o quê? Salário mínimo. Putz, a gente não tem condição de pagar um salário mínimo, a gente pode pagar menos que isso. Se a pessoa rejeita, qual é o número de outras inúmeras pessoas que estão precisando de emprego hoje? E aí a empresa pode pagar menos. Isso daí, Marx já explicava que era uma medida do próprio capitalismo sustentar, né? Quando ele fala de exército industrial de reserva. É isso. É uma medida do capitalismo sustentar sem... Porque toda vez que acontece um aumento do salário mínimo, essa medida consegue diminuir. O que vai acontecer no final do ano, que é a previsão, de acordo com o PIB, com a inflação e tal, não sei o quê? Uma diminuição do salário mínimo. Tá ligado? É isso. É isso. Importante comentário. Sou de exatas, mas luta de classe em qualquer hora. Qualquer área. Exatamente. Não só isso, mas, por exemplo, a estatística, que é uma matéria que eu tive, embora ela tenha sido dada porcamente, ela é uma matéria necessária para o meu estudo. Tá ligado? O Marighella, Manual do Guerrilheiro Urbano, ele vai falar de processos químicos e físicos que são essenciais para um guerrilheiro saber. Ele olha e fala, um guerrilheiro não pode ser guerrilheiro se ele não souber dessas coisas. Pá. A gente precisa dessa união. Inclusive, é uma crítica que um camarada, acho que ele é anarquista, professor de química, se eu não me engano, que ele bate nessa tecla comigo. Ele fala, inclusive a gente tem que marcar uma live. Ele fala, a gente precisa matar o preconceito que a galera de humanas tem com as ciências exatas e biológicas, porque elas vão ser essenciais para uma revolução. Importante pra caralho. Importante pra caralho. Retornando ao texto.
Sim, tô esperando essa. Vai rolar, vai rolar, vai rolar. De sobra, sabemos a influência de uma vestimenta decente, até a roupa. Até o animal se envergonharia de apresentar-se entre seus semelhantes com uma má aparência. E se os homens iniciam um vestido de louco a quem querem moralizar? Não há dúvida sobre os efeitos causados nos presos de Lyon pelos trajes que são obrigados a vestir. Os recém-ingressados no cárcere atravessam o pátio em que eu passava para ir à rouparia. Quase todos eram trabalhadores e se vestiam pobremente, mas limpos. Putz, ó, Guido, não vou nem falar em live aqui que é perigoso. Mas quando saíam com o desonrado uniforme da prisão, remendados com trapos multicoloridos e com gorro ruim, era visível a vergonha em que se apresentar ante seus companheiros, vestidos com aquela maneira ridícula. A primeira impressão que recebe o prisioneiro é já transcrita, e como que se vê será submetido a um tratamento mais degradante dos sentimentos humanos. Em Dartmouth, por exemplo, não acreditam que tenham os presos algum senso de pudor. Os obriga a tomar fila pelados ante as autoridades da prisão e a executarem uma série de movimentos de ginástica. Vou ver! Estiquem os braços! Perna direita! E assim por diante. Um preso não é um homem capaz de um sentimento de respeito humano. É uma coisa, um simples número. Se cria um objeto numerado, nada mais. Se deixa levar ao mais humano de todos os desejos humanos, de transmitir uma impressão ou um pensamento, incorre em quebra da disciplina. E mais obediente que seja, acabará por cometer essa infração. Antes de entrar no cárcere, repugnava a mentira e não enganava ninguém. Mas no cárcere, aprenderá a mentir, dissimular, até o ponto de que se habituará a ponto de ser uma segunda natureza, a mentira e o engodo. Enfim, não vou entrar profundamente nessa questão de mentira e tal, porque eu tenho outros pontos, tenho outras visões. Inclusive sobre essa questão de uma segunda natureza, como se existisse uma natureza primeira do homem. Mas entendo o que ele está expondo aqui. Infeliz de quem não se segura. Se a operação de registro humilha, se a rotina o entedia, se manifesta desprezo com o vigia traficante de tabaco, se reparte seu pão com seu vizinho, se possui bastante dignidade para irritar-se ao ser insultado, se é bastante honrado para rebelar-se contra as picuinhas das celas, e a prisão será para ele uma continuação do martírio. Terá trabalhado dobrado se não enviarem às celas de castigo. A menor infração de disciplina, que se perdoa ao hipócrita, será a ele os mais duros castigos. Será tratado como um insubordinado. E os castigos se sucederão como alhos em uma réstia. O levará à loucura com a constante perseguição. E pode ter-se por feliz se sair da prisão de algum jeito, sem ser em um ataúde. Em Clairvaux, comprovamos qual é a sorte do rebelde. Um aldeão, taxado de incorrigível, apodrecia no calabouço do castigo. Para fugir daquele regime, bateu em um vigia, mas assim mesmo permaneceria em Clairvaux. E sabendo disso, se suicidou. Não tendo acesso a nenhuma arma, conseguiu comendo seus próprios excrementos. Caralho, pesado. Que pesado. É muito fácil dizer nas colunas dos jornais que os carcereiros deveriam ser também severamente vigiados, que os diretores deveriam eleger-se apenas entre as pessoas mais dignas de apreço. As utopias administrativas de pronto são criadas. Todo mundo diz, né? Inclusive naquelas análises sobre que parte da psicologia vai fazer, né? Mas o homem seguirá sendo homem, tanto como vigia quanto como preso. E quando os homens são condenados a passar a vida em situações falsas, vão sofrer as consequências disso. O vigia vai ser meticuloso. Em parte alguma, salvo nos monastérios russos, existe um espírito de baixa intriga e de hipocrisia tão desenvolvido como o dos vigias de prisões. Forçados a mover-se em meio vulgar, os funcionários vão sofrer também a influência desse próprio ambiente. Sobre as pequenas intrigas, ou numa palavra pronunciada por fulano, giram suas conversas. Os homens são homens, e não é possível dar ao indivíduo uma parte de autoridade sem que ele abuse sem escrúpulos e a faça sentir quando mais limitada for sua esfera de ação. Forçados a viver na metade de um acampamento inimigo, os vigias não podem ser modelos de correção e de humanidade. A Liga dos Detentos se opõe à Liga dos Carcereiros. A instituição os converte no que são, perseguidores, ruins e vis. Substituí-los por um pestalozzi, se um pestalozzi prestasse ao cargo, não tardaria a ser mais um dos tantos carcereiros. E aqui a gente pode entrar até em uma questão dupla. Não vou me aprofundar porque eu não tenho conhecimento. Mas que o Martim Baró vai analisar, por exemplo, a questão da
psicologia e da psicanálise sobre esse efeito de você ser você estar nessa posição de vigia ou comandante de um cárcere, ok? Mas além disso, a gente tem que lembrar que a instituição está ligada diretamente à estrutura. Portanto, as relações que vão estar lá dentro vão ser as relações sociais de produção. Logo, isso vai se espelhar também na própria prisão e no que aquelas pessoas estiverem fazendo. Porque vão ser relações sociais de produção. O ódio à sociedade invade então o coração do preso, que se habitua a aborrecer cordialmente aos que oprimem. Para ele, o mundo se divide então em duas partes. Uma em que estão os companheiros e a outra, o mundo exterior, integrado pelo diretor, os vigias e todos os empregados. Os detentos então vão compor uma liga contra os que não vestem o degradante uniforme de preso. Quando o preso recebe a liberdade, prática e moral, especial aprendida no presídio, antes de estar preso, poderá cometer péssimas ações sem refletir, já que tem uma filosofia própria que vai se resumir nessas palavras de Zola, que malandros são os homens honrados. Deixa eu ver uma coisa. Enfim, família, teve uma pesquisa que ficou famosa em dividir um grupo de pessoas entre prisioneiros e carcerários, não teve? Teve. E fez uma análise sobre como era a questão quando dada ao poder a pessoas comuns e presos que não tinham feito nada ou era um grupo de carcerários, enfim. Que mostra um pouco disso. Ali era uma pesquisa da psicologia, né? Mas o Martim Baró, e aí eu recomendo ler porque enfim, é muita coisa, mas ele vai analisar 3 exemplos e 3 pesquisas sobre esses processos para justificar o lado dele. Exato, confirma exatamente o que falou no livro. É isso. Família, eu vou no banheiro rapidinho e a gente já volta, tá? Eu tô muito apertado. Deixa eu colocar aqui na pausa. Rapidinho. Deixa eu ver quanto tempo tá aqui pra pausa, porque eu não sei. Tá, acho que 4 minutos. É isso. Então, a gente já volta, tá? Já volta, já volta.
É isso, família. Voltei. Então, antes da gente continuar, queria lembrar aí, galera mandando aí a questão do experimento da prisão de Stanford. Mas queria lembrar aí também, aproveitar para fazer um merchanzinho, né? Nossas redes sociais, @morcego_, Marcos_. Você que quiser apoiar o projeto aí, a gente tem o apoia.se/cavernamorcego, que é o nosso apoio coletivo. O Pix, mpbl97531@gmail.com. E você também pode se inscrever aqui na própria Twitch, tá ligado? Fortalecer. Depois tem que ver, inclusive, quanto que falta pra gente pegar a primeira... Porque tô precisando, tá foda. Mas, E a gente também tem um cupom de desconto aí na autonomia, tá ligado? Hashtag morcego na autonomia, que garante 20% de desconto. E também, olha, um recado que eu esqueci de dar no começo. Eu fiz os pedidos dos livros pra Contracorrente, afinal agora nós somos parceiros, editora parceira aí, a gente é parceiro projeto parceiro da editora Contracorrente. E eu pedi só livro bom, tá? Não é por nada não, mas eu pedi... Vou até falar aqui pra vocês antes da gente continuar, porque foram livros realmente bons. Cadê? Cadê? Não é aqui, aqui em cima. Cadê, caralho? Aqui. Constituições Revolucionárias, Liderança Carismática e Estado de Direito, que é um livro recente deles, que vai falar um pouco aí sobre experiências, né? A Revolução Burguesa no Brasil, Florestan Fernandes, e o novo livro da Juliana Paula Magalhães, Crítica à Subjetividade Jurídica, Reflexões a partir de Michel Valley. Então é isso. Continuando, né, de onde a gente parou, estão perfeitamente comprovadas as horríveis proporções que vão adquirindo os atentados ao pudor que atinge todo o mundo civilizado. Diversas causas originam esse desenvolvimento, mas a influência pestilenta das prisões é a mais decisiva. A perturbação provocada na sociedade pelo regime prisional é a mais profunda do que qualquer outro. Me desculpa estender-me em tal assunto. No referente às prisões das crianças, a de Lyon, por exemplo, pode-se afirmar que dia e noite a vida daqueles infelizes está saturada de depravação. O mesmo sucede nas prisões de adultos. Os fatos observados por nós durante nosso cativeiro excedem as mentes mais férteis. É preciso estar muito tempo preso e ter escutado as inúmeras confidências dos demais reclusos para averiguar o estado de prisão que se pode chegar a um preso. Os diretores das prisões centrais sabem que são teatros das mais surpreendentes infrações das leis da natureza. E erram aqueles que acreditam que uma prisão celular, aquelas onde há um preso por cela, poderá melhorar tais condições, porque a causa dessas aberrações é uma perversão do espírito, e a cela é o melhor meio de fomentar a imaginação de tais tendências. Portanto, aquela coisa, né? Mas nessa cela aqui deveria ter só uma pessoa, tem 19 e tal. Putz, olha que bagulho errado e tal, não sei o quê. A gente se prende várias vezes nesse argumento. E ele tá olhando aqui, desde 1897, e falando, não basta. Não basta. Se considerarmos as diversas maneiras como as prisões influenciam o prisioneiro, teremos de convir que cada uma e todas juntas contribuem para incapacitar a vida em sociedade do homem que sofre detenção por algum tempo. Além disso, nenhuma dessas influências atuam no sentido educativo, nas faculdades intelectuais e morais do homem, para inculcar uma concepção superior de vida, de fazer-se melhor do que era antes, de ver-se atrás das grades. É inquestionável que prisão não melhora os presos, mas segundo o que constatamos, não impede... Deixa eu só marcar aqui, inquestionável que prisão não melhora os presos. Não impede que ocorra delitos. Prova disso são os incidentes. A prisão não responde, pois, a nenhum dos fins pelo qual foi criada. Salve, salve, tabaca, suave camarada. Basta fazer a pergunta. O que fazer com que os ignoram a lei? Não a lei escrita, que só é uma triste herança de um passado triste, mas sim as inspiradas nos princípios de moralidade latente no coração de todos. Nosso século terá que responder essa pergunta. Em certa época, a medicina era a arte de administrar para o bem algumas drogas descobertas por virtude de determinados experimentos. Os enfermos, confiados àqueles médicos que receitavam aquelas drogas, podiam morrer ou sarar, apesar de ser uma opção experimental. E o médico desculpava sua ignorância, fundamentando que era o que fazia a todos. Não poderia ser ultrapassada a ciência, o que exigem as pessoas de seu tempo. Tô de boa, camarada, tranquilo. Hoje eu tô mais suave. Mas nosso século, interessando-se por problemas apenas deslumbrados pelo passado, tem tomado a ciência médica em outro sentido. Em vez de curar as doenças, a medicina moderna quer evitá-las. E todos nós conhecemos os imensos resultados obtidos desse modo. O melhor médico é a higiene.
Algo semelhante deve se tentar na relação social desse fenômeno social chamado crime, mas que nossos filhos chamaram de enfermidade social. Suprime a enfermidade e a cura estará completa. Tal conclusão é já o ideal de uma escola que se ocupa em questões de índole. Então, ele muda a questão. A questão não é mais tratar o criminoso, mas prevenir o crime. Assim como foi o que a medicina fez. É claro que eu não gosto de verdade de trabalhar com situações que se referem a questões biológicas, né, como doença e tal, não sei o que, pra analisar um sistema. Não gosto, de verdade. Porque eu me enrolo muito nessas coisas. Talvez seja realmente por não saber usar, mas eu acho que não fica da hora. Não sei, não curto muito não. Não sou muito fã não. Não, já vi lista. Tá. Essa moderna escola conta já com uma literatura. Em suas filas militam jovens criminalistas italianos, como Poletti, Ferri, Colagiani e até Lombroso. Além da escola de psiquiatras, em que figuram Griesinger e Kratcheving na Alemanha. Em que figuram, Despines na França e Mausley na Inglaterra. Há sociólogos como Quetelet e seus discípulos, infelizmente, pouco numerosos. E por último, as escolas modernas de psicologia relativa ao indivíduo e as escolas socialistas relativas à sociedade. É que quando usam, acaba via de regra em genocídio. Justo. Nas obras publicadas pelos citados inovadores, Lombroso, o cara que previa traços físicos como tendência. Aí, ó. Nas obras publicadas pelos citados inovadores, já apareceram todos os elementos preciosos para adotar uma atitude diferente para crime, a respeito de que a sociedade desenterrará até agora do seu seio, decapitando-os, enforcando-os ou prendendo-os. Constantemente se fala na atividade de 3 grandes séries de fatores que concorrem à comissão de atos antissociais, denominado crimes, fatores sociais, eu trabalhei com fatores sociais esse semestre, fatores antropológicos e fatores físicos. Começarei por esses últimos, que são menos vulgares e cuja influência não se pode colocar em dúvida. Vamos lá. Quando se avisa a um amigo que leva uma carta sem ter posto o endereço, pois será marcado como um acidente ou imprevisto tal carta. Muito bem, cidadãs e cidadãos, esses acidentes, esses casos imprevistos, se produzem na sociedade com a mesma regularidade ou normalidade que os atos ordinários e corriqueiros. O número de cartas sem remetentes se repete de ano a ano com uma regularidade pasmosa. Pode esse número variar de ano para ano. Por exemplo, se 1000 de uma cidade de milhões de habitantes não será de 2000 nem de 800 no ano seguinte. O número apenas sofrerá uma alteração de algumas dezenas. As estatísticas anuais dos Correios de Londres oferecem notas muito surpreendentes a respeito disso. Ali se repete tudo. Número de depósitos de bancos jogados nas caixas do correio em vez de cartas. Veja como caprichoso o elemento de distração. E não o bastante. Esse elemento se rege por leis tão rigorosas como as que determinam a mecânica celeste. Fonte da Wikipédia de Lombroso. Desenvolveu a teoria de que o criminoso é vítima principalmente de influências atávicas, isto é, uma regressão hereditária em estágios mais primitivos da evolução, justificando sua tese com base nos estudos científicos de Charles Darwin. Não vamos entrar nisso agora. Vamos continuar aqui porque ele cita aqui fatores físicos. E eu quero ver se fatores físicos que ele está entrando é nessa questão. Porque, assim, como eu falei antes, que ele fala sobre a segunda natureza, tá ligado? Isso é uma discussão que vai para um biologismo, para um essencialismo da questão do que é o ser humano. E não analisa o ser humano dentro de uma relação de produção. E não que o ser humano não exista para além disso. Mas a gente tem determinantes. Isso o Bakunin mesmo trabalhava com os determinantes econômicos e políticos, tá ligado? Exato. Eu acho que cai nessa ideia de natureza humana, tá ligado? E isso, enfim, sai os mais absurdos, né? O mesmo se sucede com os assassinatos cometidos de um ano para outro. Tendo em vista as estatísticas dos anos anteriores, pode-se ter uma noção do número de assassinatos que serão registrados no ano seguinte, em qualquer país europeu, e quase com grande exatidão. Isso tem em conta as causas perturbadoras, das quais um aumentam, outras diminuem. Pode-se fixar o número de assassinatos que se tem como diferença de poucas unidades. Anos atrás, em 1884, a Natureza de Londres publicou um trabalho de
S.A. Hill sobre o número de atos de violência e de suicídios nas Índias inglesas. Conhecido é que quando faz muito calor e o ar está úmido, o ser humano se encontra mais nervoso que em qualquer outro momento. Pois bem, na Índia, onde a temperatura é muito quente no verão e onde é geralmente acompanhada de grande umidade, a influência enerverante da atmosfera é muito maior que nas nossas latitudes. Sr. Hill anotou mensalmente os números de atos de violência em uma extensa linha de tempo e correlacionou a influência do calor e da umidade. Por um procedimento matemático simples, pôde obter uma fórmula para predizer o número de crimes, apenas de observar um termômetro e um higrômetro. Coleta-se a temperatura média do mês e multiplica-se por 7. Adiciona-se o produto de grau da umidade média, multiplica-se a soma por 2. O resultado obtido será a prévia de assassinatos cometidos no mês. É aplicável a mesma fórmula para averiguar o número de suicídios. Vamos continuar aqui. Vamos continuar. Salve, salve, Samuel. Gente, não fale em tropical, por favor, porque eu lembro daquela música muito antiga. Tropica no pau, Por isso eu dei exatas. Tais cálculos parecem muito estranhos para quem ainda está imbuído de preconceitos transmitidos pelas religiões. Mas para a ciência moderna, que entende que os atos psicológicos dependem absolutamente das causas físicas, esses cálculos simples são simples e certos. Ademais, que por experiência conheçam a ação enervante do calor, compreenderão plenamente porque o índio, em um calor tropical úmido, acelera a conversa para uma cesta e porque, quando se tem desgostado da vida, a elimina. Moro, num país tropical. Puta que pariu. Vamos lá, eu preciso fazer essa crítica. Porque, por exemplo, você vai relacionar... Primeiramente, como alguém que está numa análise de uma sociedade, vamos lá, sociologia, vai olhar e falar, ó, o número de assassinatos pode ser medido por uma conta a partir da temperatura e da umidez, porque o ser humano está mais nervoso. Mas vamos lá. No Brasil, por exemplo, vamos pegar o Brasil, fazer uma reflexão, não vai ser nem uma análise de dados, uma reflexão. A gente tem uma grande mortalidade provocada pelas polícias, porque a força policial tem esse objetivo. A polícia não faz isso por causa de uma questão de temperatura. Não. Ela faz isso por causa de uma política. Não só por causa de uma política, mas existem certos lugares, certas instituições, que existe uma tabela de meta de ações para serem feitas, para serem cumpridas. Existe toda uma explicação de composição histórica, dialética, tá? Isso é importante frisar. Por quê? A maioria das ações acontecem nas favelas, a maioria das pessoas mortas são negras, a maioria das pessoas mortas lá são por ação policial e tal, não sei o quê. Por quê? Porque a gente tem modo de produção escravista que vai se transformar no modo de produção capitalista, que tem determinantes econômicos, políticos e, é claro, a própria força dos seres que vão estar com o poder nas mãos e tal, não sei o quê. Exato, não é que o clima não possa influenciar, mas calma assim, como você vai medir? Como você vai medir a porra do número de assassinatos por ano numa sociedade a partir da temperatura? A farinha esquente derrete a bebê que eles têm que comprar Viagra. Tipo assim. Não, então, eu acho que não é mais pra isso, porque, ó a frase. Não, de verdade, olha a frase. Por um procedimento matemático simples, pode obter uma fórmula de predizer o número de crimes. Pode-se obter uma fórmula a partir de um procedimento matemático simples. Apenas de observar um termômetro e um higrômetro. Ele está falando. O cálculo para entender a questão do número de crimes pode ser feito a partir dessas duas coisas. Ponto. Não tem nada além disso. Uma fórmula. Exato. Até porque
A gente poderia entrar, por exemplo, qual foi alguns dos anos que teve mais mortandade? Foram os anos da colonização. A colonização, a morte, por exemplo, de povos indígenas, ela se dá porque eles chegam num país que é muito mais quente do que o deles, ou elas chegam aqui... Mano, ele tá falando que lugares mais quentes tem mais crimes porque é mais quente? Não necessariamente. Ele tá falando que a temperatura influencia e ele tá dando exemplo a partir de um experimento. Eu não sei porque ainda tem mais desenvolvimento. Se ele vai concordar com essa ideia, porque ele ainda pode rebater essa ideia. Ele tá explicando esse procedimento ainda. Vamos continuar aqui, vamos ver. Tá. A influência das causas físicas em nossos atos não foi completamente analisada. Beleza? E não obstante, é vulgaríssimo que os atos de violência contra as pessoas predominem no verão e que são mais atos contra a propriedade no inverno. Portanto, ele já coloca que é vulgar essa análise. Porque ele ainda faz uma separação, porque dentro dessa pesquisa então deve haver uma separação. Em lugares quentes, os atos que predominam são contra as pessoas e os atos do inverno são contra a propriedade. Beleza. Expôs isso. Mas ele tá expondo demais pra ir contra, exato. É o que é a minha sensação também. Vamos continuar. Ao examinar as curvas traçadas pelo doutor E. Ferri, que aí já é outra pessoa, e nos fixamos no que se refere aos atos de violência. Então, exatamente o meu pensamento. Vamos lá. E nos fixamos nos atos que se referem aos atos de violência. Se vê que sobre a baixa com a curva de temperatura, seguindo-a em todas as suas voltas, e é impressionante a semelhança de ambas as linhas, compreendendo então até que ponto o homem é uma máquina. O ser humano, que alardeia seu livre-arbítrio, depende, como todo ser orgânico, de temperatura, do vento e da chuva. Certo é que as investigações que temos escrito estão cheias de dificuldades, porque os efeitos das causas físicas são sempre muito complicados. Por essa razão, quando o número de delitos sobe e baixa com a colheita de trigo ou de vinho, as influências físicas só intervêm indiretamente, por meio de causas sociais. Aqui a gente entra em outro ponto. Por exemplo, né? Pouca chuva, falta de trigo. Lembrando que a gente está falando de 1800 e pouco, tá? O sistema capitalista ainda não tinha os artífices necessários hoje. Logo, existe a falta de trigo. O Estado vai se importar mais com exportação do que o produto aqui. Pode ser que ocorra realmente um aumento da violência. Pode ser que não necessariamente vai afetar. E o clima, aí sim, essa frase, só intervém indiretamente. E eu diria de uma forma muito menor do que essa questão. Mas ok. Quando o tempo é bom e abundante a colheita, quando os trabalhadores estão satisfeitos... então, pensando em 1800, lembrando que a gente não está analisando agora, tá? Os trabalhadores, não cabe a dúvida de que sentiram menos impulsos de tirar diferenças das facadas. No entanto, se o tempo é pesado a colheita, ruim, torna-se menos tratável o camponês, e em suas discussões prevalecerá a violência. E é claro, a gente está analisando... É que assim, ele não faz esse recorte, ele não faz essa diferença. Se você olhar para um campo na Índia agrária de 1800... E aí beleza, aí você pode até chegar nessa análise. Mas assim, não gostei dessa explicação, não gostei. A discussão dele é que fome gera violência. Então, que acontece? Ele começa dos fatores físicos para entender os fatores sociais. Em 1800 o clima ser culpado é plausível. É plausível entre aspas, né? Porque vamos lá, parece meio que a violência vem do povo e não do Estado, né? Exato. Parece que ele não tá falando de uma sociedade capitalista. Essa é a questão. Exato.
eu tenho a dizer que não realmente não seria por aí, porque mesmo que a gente olhe pra Índia, ok, estamos olhando para um país periférico. Nessa época, a Índia era colônia, tanto que ele fala Índias inglesas. Esse é só o primeiro ponto. Meu Deus do céu. Mas, minha grande questão é que tinha outras formas de falar sobre isso de uma forma mais melhor, né? Assim, vamos lá, pelo amor de Deus. Ao meu entender, as mulheres podem melhor do que ninguém observar o mau ou bom humor dos maridos. Poderiam dizer-nos algo sobre as relações entre o tempo e a mudança do humor. Então, não parece ainda falando do capitalismo, né? Vamos ler mais uma parte então, até o próximo risco, e aí a gente termina o episódio, mas vamos lá. As causas obedecem à estrutura do cérebro e dos órgãos digestivos, assim como o estado nervoso dos homens. As causas fisiológicas são certamente mais importantes que as causas físicas. A ação das capacidades herdadas pelos homens, de seus padres e de sua organização física sobre seus atos tem sido objeto de vastas investigações que permitem hoje ter uma ideia bastante clara do problema. Desde logo, não podemos aceitar as conclusões da escola criminalista italiana ao tratar dessas questões. Podemos admitir as conclusões do Dr. Lombroso e, singularmente, aquelas a que chegaram em sua obra sobre o aumento da criminalidade, publicada em 1879. Mas, se podemos aproveitar delas os fatos para interpretá-los como julguemos conveniente no uso de nosso direito. Porra, eu odeio isso, tá ligado? Ele literalmente separa a parte onde ele fala sobre isso pra depois ele contrapor. Porra, vai tomar no cu. Ao demonstrarmos, Lombroso, que a maioria dos habitantes de nossas prisões tem algum defeito orgânico cerebral, temos que acatar sua afirmação sem discuti-la. Trata-se de um fato, só de um fato. Até podemos aceitar de boa vontade o fato de que a maioria dos presos possuem os braços mais longos que o resto dos homens. E quando defende que os assassinatos mais brutais foram cometidos por indivíduos que sofriam de algum vício de sua conformação cerebral, é uma afirmação confirmada por experiência. Mas quando o professor italiano trata de deduzir dos fatos conclusões que faltam consistência, quando, por exemplo, declara que a sociedade tem o direito de adotar medidas necessárias contra os indivíduos que sofrem desses defeitos de organização física, não podemos render homenagem. A sociedade não tem direito algum de exterminar aquele cujo cérebro esteja enfermo e nem prender quem tem os braços mais longos que o normal. Cara, olha que bizarro. Não, de verdade, perdão. Principalmente os camaradas anarquistas, que eu sei que tem uma galera aqui. Mas é ridículo você tratar como fato que toda pessoa comete um crime. Não, mas calma aí. Ele tá, trata-se de um fato, só de um fato, que a maioria dos habitantes das prisões tem algum defeito orgânico cerebral. Isso é um fato? Sim, perdão. Eu não acredito que seja um fato. E enfim, pelo menos ele, talvez na época fosse, só talvez. Então, mas é aí que eu entro. É aí que eu entro. Ele tá escrevendo em 1897, tá? Não, ele fala: temos que acatar sua afirmação sem discuti-la. Ponto. Trata-se de um fato, vírgula, só de um fato. Eu não acho que ele vai rebater isso, porque ele falou. Continuando. Admitimos se quem realizou atos atrozes, atos que quando realizados perturbaram a consciência de toda a humanidade, foram quase idiotas. A cabeça de Frei, por exemplo, que tanto deu o que falar dos jornais há algum tempo, é a prova clara do dito, mas nem todos os idiotas são assassinos.
Parte das pessoas que estão nas prisões tem problemas mentais, sim, correto. No caso, deveriam ser tratados em outros lugares ao invés de estar preso, correto também. Porém, não acredito que seja a maioria e nem o maior motivo porque as prisões estão cheias. Exato, esse é o meu ponto. Tipo, eu entendo que talvez. Ok, pra época a gente tem que analisar também os estudos que eram feitos na época e tal, não sei o quê. Ok. Só que a gente já tinha uma vasta gama de pensadores que fugiam disso. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Cadê? Esse texto aqui também é dele. Ele não tá falando de uma cidade capitalista, então, pô, não é possível. É, exato, assim, tipo. Deixa eu ver de quanto é todo esse texto. Enfim, vamos lá. Vou continuar aqui. E creio que o mais terrível dos criminosos que Lombroso se referiu retrocederia ante a execução total de todos os idiotas que existem no mundo. Quantos deles estão livres, outros vigiados, outros vigiando? Em quantas famílias, quantos palácios, sem contar os sanatórios, se tem tantos idiotas com os mesmos caracteres da organização que Lombroso considera próprios da loucura criminal? A diferença entre eles e os que parecem nas mãos do verdugo é só a diferença do meio ambiente em que viveram. Qual página que tá, família? Alguém sabe? As enfermidades do cérebro podem talvez favorecer o desenvolvimento de uma inclinação ao assassinato, mas não o determinam. Então, pode ter essa enfermidade, mas ela não determina nada. Tudo depende da circunstância em que vive o indivíduo atacado de uma enfermidade cerebral. Tipo, ele ainda não descarta que essas pessoas tenham uma enfermidade cerebral. Só que vai depender do meio ambiente quais elas estão. Mas são essas pessoas e a sociedade que vai. Frei morreu guilhotinado porque toda uma série de circunstâncias empurraram ao crime. Sem ressalva, qualquer outro idiota morreria rodeado por sua família porque não teve em sua vida a ocasião fatal que o tivesse convertido em assassino. Rechaçamos as conclusões de Lombroso e de seus discípulos. Temos que dizer, porém, ao popularizar e levantar tais indagações, prestaram um grande serviço a todos. Tá mudando aqui já. Porque para o homem inteligente, os fatos recolhidos e comentados por Lombroso demonstram que a maioria dos que foram tratados como criminosos não eram senão seres anormais, sofrendo de uma terrível doença e os quais, na sequência, deveriam ser diagnosticados e tentar uma cura, com os maiores cuidados, em vez de levá-los às prisões onde suas doenças se agravarão ferozmente. Beleza. Citarei agora as investigações de Maudsley sobre a responsabilidade na loucura. A respeito desse assunto, não faltam intervenções que se opõem às conclusões do mencionado autor, conclusões que não merecem comentários. Mas não pode ler-se a citada obra sem ter em mente que a maioria dos até hoje condenados por atos de violência foram homens que padeciam de uma grave doença cerebral moderada, anemia do cérebro. Não de pletora, como lhe dizia Eliseu Reclus, recentemente antes de vir a essa conferência. Sim, de anemia, originada por escassa alimentação. O louco ideal criado pela lei, diz Maudsley. O único que a lei reconhece responsável não existe, como não existe o criminoso ideal que a lei castiga. Entre ambos há uma escala de gradiente imperceptível que os mesclam e os confundem. E para curar esses seres, os fecham em sua prisão. As instituições penais, tão agradecidas aos legistas e jacobinos, não foram até agora outra coisa
que um amálgama entre a ideia bíblica de vingança, a ideia de Idade Média que atribuía todas as más ações ao mau espírito, a um diabo que impulsionava ao crime e a ideia dos modernos legistas de anular e evitar por meio do castigo o que chamam de crime. Mas chegará o tempo em que as ideias de Gressinger, Krafft-Ebing e Despini tornar-se-ão domínio público. Então teremos vergonha de ter consentido durante séculos que os condenados fossem entregues aos verdugos e ao carcereiro. Os luminosos trabalhos... Fechou, Binoco? Beijão, obrigado por ter aparecido, camarada. Se os luminosos trabalhos daqueles escritores estiverem mais popularizados, estaríamos já convencidos de que os seres humanos são enviados a prisões ou são condenados à morte, são os seres humanos os quais devemos lhes tratar fraternalmente. Isso não quer dizer que propomos construir sanatórios em vez de prisões. Jamais me ocorreu semelhante ideia. Os sanatórios são prisões também. Longe de mim as ideias alcançadas por senhores filantropos que querem manter as prisões, mas encarregá-las de médicos e a pedagogos. Os presos seriam ainda mais infelizes, sairiam dos sanatórios mais quebrados que das prisões atuais. Até hoje, os presos não têm encontrado uma alma fraterna que os ajudaria, desde a infância, a desenvolver as faculdades superiores do coração e da inteligência. Faculdades cujo desenvolvimento natural se opuseram deles por um defeito de organização, anemia do cérebro ou enfermidade do coração, do fígado ou do estômago. Tais as espantosas condições sociais que assolam milhões dos indivíduos. Para chegar nessas causas naturais, então, ele coloca os problemas sociais. Ok. Vamos trabalhar com ok. Mas essas faculdades superiores do coração e da inteligência não se exercitam se o homem está privado de liberdade, da impossibilidade de trabalhar como queira e de sujeitar-se às múltiplas influências da vida social. Que voltem, exato. Assim. Ok. A prisão pedagógica, a casa de saúde trariam piores consequências que os cárceres e presídios em uso. Cadê outro lápis? Ah, tá aqui. A fraternidade humana e a liberdade são os únicos corretivos para as enfermidades do organismo humano que o convertem em delinquente. Destaque um homem que cometeu um ato de violência contra outros semelhantes. O juiz, esse maníaco pervertido pelo Estado do Direito Romano, assume o caso e apressa-se a condená-lo. Eu acho que a escrita dele não deixa muito claro em alguns momentos que ele está rechaçando o Lombroso. É isso, e não só o Lombroso como outros autores, mas assim... Parece que ainda assim ele cai em certo biologismo. Por mais que ele cite os fatores sociais, ele não... Eu não sei se vai se aprofundar mais pra frente, mas ele não se aprofunda sobre eles. Tipo assim, a pessoa passa fome, então ela tem anemia cerebral, e aí por isso ela comete um crime. Mas a gente tem duas questões. Primeiro, o que é crime? Porque, por exemplo, qual é o nível de usurpação e de roubo feito por grandes empresários e políticos? Não é porque eles estão passando fome, não é porque falta alguma coisa. É a lógica da acumulação do capital. Segunda coisa, quais são os grupos presos? Eu acho que esse é um ponto muito importante de ser batido. Quais são os grupos presos? Qual é a razão que é escrita quando a pessoa é presa? O que foi feito? Tá ligado? Enfim. Inúmeras questões vão se permear no meio disso. Mas tudo bem. Mas se analisar as causas que moveram o condenado a cometer o ato de violência, verão, como notou Grisinger, que o dito ato teve suas causas, e que estas causas trabalharam antes que o homem cometesse o ato violento. Em passagens de sua vida se destacava certa anomalia nervosa, um excesso de irritabilidade, às vezes por uma bagatela expressava como um caloroso sentimento, no melhor se desesperava por uma pena mínima. Exato, parece que não é pra matar a fome. A fome causa um distúrbio e ele comete o crime. No melhor se desesperava por uma pena mínima ou se enfurecia com a menor contrariedade. Essa irritabilidade era, por sua vez, produto de uma doença. Cérebro, coração, físico ou estômago, às vezes herdados dos seus pais.
Não se preocupou em dar uma melhor direção às emoções daquele homem, que talvez em outras condições teria podido ser um artista, um poeta ou um propagandista. E por esta razão, aquele homem, faltando as influências saudáveis, se fez um criminoso graças ao meio que viveram. A mais, sabe? O cortiço. O cortiço. O que é descrito no cortiço? É isso. A mais, se cada um de nós analisarmos severamente, notaríamos que às vezes passamos por nosso cérebro rápido como um relâmpago, germes de ideias que levaram o homem a atos que seu interior reprova. Muitos não deixaram essa ideia vingar. Mas se tivesse encontrado um meio propício nas circunstâncias exteriores, se outras paixões mais sociáveis e belas, como amor, a compaixão e o espírito de fraternidade não tivessem apagado os lampejos do pensamento egoísta e brutal, esses, repetindo-se, levariam-nos por fim à execução do ato violento. Distúrbio gerado pela fome. Se a sociedade te deixa à margem, então por que você deve qualquer coisa dessa sociedade? Então, parece que o questionamento porque assim, vamos lá, que seja esse o problema. Ó, a fome gera uma anemia cerebral que vai fazer com que você faça um crime. Primeiramente, o que é crime, quem determinam as leis e como a gente muda. Porque o que muda, por exemplo, não são outras paixões que mudam. O que muda é a mudança do modo de produção. Até porque a questão da sociedade, porque ela tem relações sociais de produção, ela vai ter uma modificação, por exemplo, no que é o amor. O amor dentro da sociedade capitalista existe um modelo ideal. Modelo monogâmico, modelo de presenteamento, modelo de concorrência com outros pares, concorrência com outros indivíduos e tal. Tem tudo isso. Tá ligado? Heteronormativo, cis, enfim, todas essas questões. Exato. Exato. Portanto, é possível, e aí a gente entra em outra questão, é possível um modelo fora desse padrão que não vá sofrer com pelo menos alguns pontos da sociedade capitalista feita? Enfim, a gente para por aqui. Que página que a gente parou, família? Do PDF, só pra eu saber? Mas eu achei esse texto complicadinho, viu, família? Ele começa tão bem, velho. Vinte e sete. Enfim, é isso, não, é isso. Recomendo reler. E aí, enfim, manda lá no zap pra mim, no Insta, no Twitter pra mim. Enfim, façam suas elucidações, coloquem pra fora aí que eu quero ler. Eu quero aí. Enfim, realmente ficou vazio pra mim, não consegui entender direito. Então eu espero aí que vocês possam me ajudar nisso. Bom, galera, tem alguém online pra fazer a raid? Cadê? Mano, eles mudaram a configuração aqui do. Aqui. Então, Blá Blá TV tá online. Vou fazer a raid então pra Blá Blá TV. Espero que vocês tenham gostado do episódio, família. Então, lembrar você que teve episódio novo do podcast. Seguir a gente nas redes sociais, @morcego_, Marcos_, em todas as redes sociais, tá ligado? E se puder apoiar o podcast, seja se inscrevendo aqui na Twitch, seja aqui pelo Apoia-se, né, nosso apoio coletivo, apoia.se/caverna-morcego, seja pelo Pix, mpbl97531@gmail.com, e a gente tem o QR Code aqui, vai estar fortalecendo demais. Enfim, eu vou agora fazer a raidzinha. Calma aí. Que... Mano, atualizou essa porra dessa Twitch, tá uma porcaria, velho. Tamo junto, família. Que bom que vocês gostaram. Fico feliz demais com isso.
raid. E fiquem aí, né? Acompanhem Blá TV. Blá TV. E eu não sei que dia que a gente volta ainda, mas eu vou avisando nas redes sociais, tá? Mas terça-feira, com certeza, a gente vai ler Racismo Estrutural, às 10 horas. Até mais. Grande beijo. Eu vou colocar música enquanto tá fazendo a raid, tá? Então fiquem aí. E é isso. Aí, tá usando a raid criada, daqui a pouco vocês vão pra lá.